Ni hao. Gente, se você já tem um certo contato com o chinês, vocês devem saber que quando eu falo chinês, na verdade, eu me refiro a todas as línguas chinesas, sendo ela mandarim, que é o idioma oficial da República Popular da China e de Taiwan, também de Singapura e da Malásia, mas enfim. O cantonês, que é a segunda língua mais falada, daí o dialeto Wuk, ou chinês Wu, que é a língua predominante na região de Xangai, que é mais na região central da China, enfim, há uma miríade de dialetos. E todas essas pessoas, obviamente, falam com seus sotaques característicos, ou seja, dentro dos próprios dialetos existem os seus sotaques que vão acabar diferenciando. Além dos subdialetos, blá blá blá, enfim, o chinês é uma mescla de idiomas, todos agrupados no nome chinês por questões políticas que agora não vem ao caso. Mas, enfim, uma das frustrações quando alguém começa a aprender chinês é uma certa falta de compreensão por parte dos nativos em relação ao que você fala. Isso pode ser contornado de duas formas. Ou você consegue explicar as coisas com um vocabulário um pouco mais longo, você tenta falar as coisas de modo que a pessoa consiga entender o que você fala, ou você tem os tons perfeitamente. Só que, às vezes, mesmo quando você tem os tons perfeitamente, as pessoas têm um sotaque e não estão acostumadas. Por exemplo, digamos assim, eu sou brasileiro, eu falo com o meu sotaque aqui do Paraná, e digamos assim, digamos que eu nunca houvesse sido exposto ao sotaque, digamos, de Cabo Verde. Em Cabo Verde eles têm uma língua crioula do português que, enfim, é uma variante da língua portuguesa. Se você for ouvir assim, você não está com o ouvido acostumado. Eles falam algumas palavras diferentes, às vezes eles têm uma pronúncia um tanto quanto diferente, e você não entende, porque você simplesmente não está exposto. Às vezes pode acontecer isso, digamos que você aprenda o mandarim padrão, e a pessoa ela não esteja acostumada a ouvir aquele sotaque. É, as diferenças mais recorrentes dos dialetos são das diferenças do mandarim, digamos assim. Existe o mandarim de Taiwan, que é mandarim também, é a língua padrão do arquipélago de Taiwan, a ilha de Taiwan, desculpa. E também existe o mandarim padrão da China. A diferença entre os sotaques, às vezes, acaba pegando algumas coisas. Por exemplo, o mandarim de Taiwan tem uma influência maior da língua taiwanesa, que também é um dialeto chinês. Só que como muita gente da população fala esse idioma, muitas vezes eles mesclam os dois idiomas ou então eles acabam transferindo a sonoridade de um para o outro, tornando, digamos, o dialeto taiwanês uma base do mandarim da ilha, tornando o sotaque um tanto quanto diferente. Algumas diferenças principais que vocês vão acabar notando se vocês ficarem expostos aos dois dialetos é em relação à pronúncia de alguns sons especificamente. Por exemplo, as sílabas que terminam em en, digamos, língua chinesa, um dos nomes de língua chinesa em chinês é Zhongwen na China. Zhongwen, Zhong, o ZH, ZH o NG primeiro tom, Zhong, Wen, WEN segundo tom. Uh, em Taiwan, também é Zhongwen. Porém, o ZH muitas vezes tem uma pronúncia mais próxima do CH. Fica tipo Chong, 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 Chong. Eu falei no segundo tom antes. Chong, Chong, ou Chong mesmo. E o Wen, às vezes eles pronunciam, às vezes não, a maioria dos taiwaneses acabam pronunciando Wen, Chungwen, Chungwen. Esse An acaba virando Un. Não é errado, é a língua deles, eles falam do jeito que eles acham apropriado. Como, por exemplo, existe a variante do português do Brasil e a variante do português de Portugal. Cada um fala com a sua própria forma e nenhuma das duas são erradas, afinal de contas, tudo acrescenta na língua. Porém, caso você vai falar e a pessoa não esteja acostumada, pode acontecer que você não esteja acostumada a ouvir e entender aquilo que a pessoa está falando e vice-versa. A pessoa não tem nenhuma obrigação de ser, ainda mais Taiwan, que tem todas as pendengas políticas, eles não são obrigados a entender o mandarim padrão da China. Eu tento falar o mandarim padrão da China porque é o que eu gosto. Eu gosto de ouvir, eu gosto do jeito que eles pronunciam as coisas. E, enfim, preferência minha. Apesar disso, todos os meus antigos professores eram taiwaneses. E eu adoro o chinês tradicional, que é o sistema escrito em Taiwan. E a maioria dos chineses que vêm falar comigo por causa dos meus vídeos em chinês aqui no YouTube são de Taiwan. Então, enfim, daí eu meio que acostumei. Só que quando eu falo, eu tendo a falar com. Lógico, eu devo ter o sotaque brasileiro, porque, enfim, não acredito que o sotaque deve ser perdido assim. E eu também tento reproduzir o padrão da China. Lógico, eu tento fazer o mais perfeito possível que eu consigo. Às vezes deve escapar algum erro de pronúncia. Eu espero que não, porque, enfim, eu me esforço bastante para isso.
Mas, enfim. Aí, por exemplo, outra sílaba que tem uns sons um tanto quanto diferentes é o B. Na verdade, o B do mandarim não é bem um B, é um P aspirado que se diz assim. É um som quase entre o B e o P. Tipo, pai, baba, baba. Se for em português, a gente fala baba. O B, ele é muito mais exposto. Ba. Já em mandarim é tipo baba, baba. Tá, talvez seu ouvido não capte diferença, mas há uma diferença. E no dialeto não, na variante do mandarim de Taiwan, dependendo, a pessoa pode falar papa, papa, como se fosse um P, aos nossos ouvidos, ao menos. Só que, enfim, depende do nível de exposição que você tem a esses idiomas. Então, você não deve ficar muito frustrado se um nativo não te entende, porque se um não entende, às vezes o outro entende. Já aconteceu comigo, às vezes eu abordo uma pessoa e tento falar com ela, e a pessoa chama, aí o outro, como assim você não entendeu? Blá, blá, blá. Acontece. É recorrente do idioma, ainda mais chinês que tem tantas minúcias na pronúncia. Mas, enfim, apesar de haverem frustrações, você não deve deixar se abalar por isso. Isso aqui é difícil, acontece, mas no final, se você consegue se comunicar, é o que importa. Eu sou perfeccionista, eu gosto de falar certinho, eu gosto de aprender as coisas. E eu fico super triste quando eu erro. Mas eu sei que eu consigo me comunicar em chinês, independentemente da forma que eu fale, ou às vezes algum erro de concordância, não tanto. Concordância, mas colocação de uma palavra, um sinônimo que deveria ser outro. Enfim, acontece. Mas, enfim. Então, outra sílaba que é um tanto quanto diferente são as sílabas retroflexas, que são zh, tch, sh, as que têm o H, ZH, CH e SH. Em Taiwan, dependendo do sotaque, a pessoa não faz o som tão retroflexo quanto na China. Às vezes até os chineses do sul não têm essa, não capacidade, mas não têm esses sons retroflexos porque os dialetos nativos deles não têm esses sons. Então eles tendem a não reproduzi-los. Então, em vez de falar zhi, eles vão falar zi, como se fosse o zi mesmo. Então, por exemplo, de quem eu sou professor? Em mandarim padrão, eles falam 我是谁的老师我是谁的老师 na China. Em Taiwan pode-se dizer 我是谁的老师我是谁的老师 Lógico, eu fiz um sotaque meio forte. E, enfim, eu também não sou nativo, então talvez eu deva ter imitado um tanto quanto estranho. Mas, em geral, eles tendem a não reproduzir esses sons retroflexos. E o R, que é o som mais diferente do mandarim, que é o J, J, entre o R e o J. Na China se faz esse J, e em Taiwan, às vezes, ele é trocado totalmente pelo L. Por exemplo, digamos, eu sou taiwanês. 我是台湾人我是台湾人 Enquanto na China, se falasse eu sou taiwanês no sotaque padrão da China, ia falar 我是台湾人我是台湾人 Algo assim. Enfim, vocês não devem deixar se abater por isso e devem acostumar o seu ouvido. Afinal, cada idioma tem as suas variantes de sotaques e vocês devem se acostumar no processo de aprendizado do idioma. Porque é natural. A língua é viva e a língua vive se modificando e acrescentando novas coisas. 好吗？再见呢。